Então, pessoal do Instagram, ó, eu estou no Instagram e no YouTube, mas no Instagram eu estou sozinho. Então, eu vou colocar aqui, vou de alguma forma posicionar meu celular aqui para eles te verem, mas a gente estava falando sobre o mundo VUCA e você estava explicando o acrônimo VUCA, né? Então, pode continuar, fazendo favor. Isso, gente. Então, VUCA, né, foi uma sigla criada ainda pelo Exército Americano para descrever cenários de guerra. Depois, essa sigla foi incorporada pelo mercado corporativo. E o que ela significa, na verdade, né? Ela significa esse mundo não linear que a gente está vivendo hoje, que é o mundo volátil, né? Então, V vem de volatilidade, né? Volátil, incerto, o uncertain, né? Então, é VUCA, tá? Essa é uma sigla em inglês. Então, é o volátil, incerto, complexo e ambíguo. Que lá na época, quando foi criada essa sigla, era justamente para explicar cenários de guerra. E a gente pode trazer, né, esses conhecimentos, essas metáforas para agora, para o mundo que a gente vive hoje, né? Então, por exemplo, usando o que a gente está vivendo aqui agora, Murilo, né? Que eu gosto muito de exemplificar, porque daí a gente realmente consegue entender. Se a gente planeja algo que é só para o Instagram, então eu tenho planejamento, mas eu não tenho habilidade para improvisar, ou eu não tenho capacidade de adaptação, eu perco o tempo e não consigo ocupar esse espaço. E esse é o mundo de hoje, né, gente? É tudo muito rápido, né? Tem também, viu, Murilo, o sociólogo, o Zygmunt Bauman, ele fala da modernidade líquida, né? Ele tem um livro que se chama Tempo Líquido, é muito interessante também, que é justamente essa ideia, né? Então, eu como professor, como líder, como profissional, né? Eu tenho sempre que natural como qualquer planejamento que a gente aprendeu a fazer no passado, né? Eu não sei a tua idade, Murilo, né? Mas eu tenho 43 anos. Então, assim, a gente vem de uma escola de muita previsibilidade. Só que hoje não é mais assim, né? E isso para o mundo dos negócios, para gerir a nossa casa, para tudo, né? Para tudo. Então, é analisar muito o hoje, trabalhar sim com o planejamento, mas analisar muito hoje e conseguir se adaptar aos factuais da vida e usando a linguagem jornalística, né? Trazer esses factuais, entender quais são os contextos que de repente eu posso me adaptar ou não, sabe? E não ter muita dor com isso. Isso é do jogo hoje. Eu estou um pouquinho mais velho que você, tá? Eu sou de 72, 5 anos antes, então eu entendo bem o que você está falando, e passei por vários momentos de transição, e cada vez a gente vê que aquelas mudanças que demoravam 20, 15, 10 anos, cada vez estão demorando menos, né? 5 anos, 3 anos. Esse mundo está muito maluco, né, Thaís? E aí, dentro dessa maluquice toda, uma coisa que eu quero te perguntar, porque você fez uma transição de carreira, né? Que foi bem... Você trabalhou aí praticamente 18 anos na TV, né? Fez uma vida inteira na TV. E aí, chegou e pronto, não, eu vou fazer uma mudança, vou fazer uma transição, mas você não perdeu a tua essência de comunicação, né? Porque você usa toda a tua experiência, com certeza, hoje, né, para o que você faz. Eu quero entender como que foi essa transição. E se foi difícil, foi fácil, explica um pouquinho para nós. As pessoas costumam te olhar, né, Murilo, quando a gente faz uma mudança, às vezes as pessoas te olham e falam assim, nossa, como essa pessoa é corajosa, né? Na verdade, o medo sempre existiu, né? A insegurança sempre existiu. O que a gente faz é tentar se preparar, planejar o tanto que a gente pode planejar essas mudanças,
Mas, Murilo, eu realmente ouvi a minha essência, né? Eu realmente ouvi muito, muito a minha intuição, e eu entendi que eu precisava finalizar uma fase com o jornalismo diário, né? Com o jornalismo, não. Com o jornalismo, não, porque o jornalismo é a contação de histórias, é você contar histórias. O jornalista é isso, né? Então, eu sempre vou ser a jornalista. Mas o jornalismo diário chegou um momento em que ele não se encaixava mais na minha vida pessoal também, né? Então, foi muito por, assim, questões pessoais e também profissionais. Então, eu já enxergava um caminho profissional novo que eu poderia desbravar aí, e fui fazendo outros cursos, entrando em outras áreas que eu não entendia. O empreendedorismo exige um conhecimento que, quando você está em empresas privadas, nem sempre você tem, né? Então, foi assim uma construção, viu, Murilo? Não foi do dia para a noite, não. Essa mudança, ela aconteceu a decisão de mudança aconteceu mais ou menos uns 3 anos, assim, para depois realmente eu pedir demissão e continuar esse outro caminho, sabe? Eu creio, Thaís, que você tem muitas habilidades, né? Porque um profissional do teu gabarito não é só a questão estética, a questão de se comunicar bem, falar bem. Existem várias outras competências e habilidades que te fazem a profissional que você é. Uma pergunta que eu te faço essas competências, clareza de ideias, até a questão de interrelacionamento, criatividade, muitas competências que a gente chama de competências comportamentais, os soft skills. Como que você conseguiu elas? Como que você obteve elas? Como que você obtém? Porque são competências que a gente continua, né? Porque competência técnica é uma coisa, treinamento ali e tal, mas e as soft skills, e as competências comportamentais? Como que você adquire? Como que você consegue, né? Dando a cara a tapa, né, Murilo? A gente precisa experienciar essas situações para a gente sentir essas situações e entender as reações emocionais que a gente tem. Porque se a gente não se coloca nas situações, a gente não consegue entender a nossa emoção, né? Por exemplo, a inteligência emocional, que é tão falada hoje, que há bibliografias e livros e livros sobre isso, né? Lá, quando eu fiz a universidade, quando eu comecei a trabalhar, nem se falava nisso. A gente tinha era hard skill e ponto final, né? E você que se virasse com as suas emoções. Só que ainda bem que nós evoluímos e hoje a gente tem as soft skills sendo tão faladas, amplamente divulgadas aí, porque realmente a gente necessita disso. E aí, Murilo, eu te digo, mesmo que a gente tenha a bibliografia, que a gente tenha o livro, se a gente não experienciar as situações e não se colocar à prova, a gente não internaliza isso, né? Geralmente, a gente tem feedbacks dos outros, você reage de tal forma, você é assim, você é assado e tal. Mas se você não silencia e não se entende, por que eu estou sentindo isso? Por que eu reagi dessa forma nessa equipe? Por que eu não consegui ir em frente em tal projeto? São todos questionamentos válidos para você entender como você reage com as suas emoções, entende? Acho que vai muito por aí. Então, é cada vez mais, inclusive nesse mundo VUCA, a gente não ter o medo, não é não ter um medo, mas assim, é entender que a gente vai se sentir inseguro em alguns momentos, mas que é do jogo isso. Porque senão a gente não sente na pele, a gente não entende por que a gente está nervoso, por que a gente perde a respiração, né? E você vai nas suas buscas, né? Eu tenho, por exemplo, a dança e a terapia já me ajudou muito, inclusive quando eu trabalhava com a apresentação diária, né? Que você é julgado todos os dias, a todo momento. Então, como é que você lida com isso, né? Eu tinha as minhas buscas, as minhas fugas. Não acredito num profissional que ele é somente técnico, só usa o seu intelecto, por exemplo, entendeu? Então, você pode ser um doutor, um mestre,
mas você também tem que ser mestre nas suas habilidades emocionais, cada vez mais a gente se conhecer. Interessante. Eu vi lá no teu perfil que você coloca lá que você é uma bailarina imperfeita, né? O que é o bailarina imperfeito? Explica para nós aí essa expressão. Bailarina, era alguém que queria ser bailarina ou que... Como que é isso? É uma provocação, sabe, Murilo? Porque eu trabalhei muitos anos na Globo, né? E a chancela Globo, ela às vezes te coloca como uma pessoa perfeita, e não é nada disso, né? Não é nada disso. Esse profissional, ele tem uma vida normal como qualquer outro, e até o público de hoje, o mais novo, já não vê assim, mas o público mais antigo ainda vê com essa perfeição. E o balé, né, a dança, na verdade, foi a minha grande base comunicacional. Então, desde os 5 anos, os meus pais puderam, né, eu tive a oportunidade de testar a minha voz corporal, né, a minha comunicação através da dança nos palcos. E isso me deu uma cancha muito grande para depois enfrentar o vídeo, porque eu não falava como eu falo aqui. Eu tinha, assim, o meu corpo reagia de uma maneira muito ruim à câmera, certo? Mas, você vê, eu acabei me criando na televisão, né? Aconteceu de eu me criar na televisão, e hoje eu entendo que eu ter trabalhado as minhas imperfeições no palco foi algo muito positivo para mim, para minha carreira, para eu tentar chegar ao máximo de perfeição no vídeo. Nunca cheguei, impossível chegar, ok? Mas, então, eu fui trabalhar essas minhas fragilidades, as minhas fraquezas muito no palco. Então, cair, levantar em frente ao público, começar, recomeçar de novo. Você está machucado e se colocar para a dança, né? Então, a questão da resiliência, vamos lá, né? Mais um pouco e tal. Testar o limite corporal. Qual que é o seu limite mental, né? Limite mental e corporal. Então, quando eu coloco bailarina imperfeita ali, é realmente uma provocação, assim, para que as pessoas não olhem as fotos do Instagram e achem que é tudo muito bonito e perfeito, porque não é. Ali são frames de vida, né? São instantes de vida que não refletem a vida 24 horas que eu tenho ou que outras pessoas têm. E outra coisa que eu gosto muito de falar, Murilo, é que eu faço parte de um grupo hoje, mulheres de todas as idades e de todos os tipos de corpos e que dançam, né, que se realizam através da dança, e elas não são padrões de beleza, não estão dentro de modelos colocados e impostos de beleza, entende? Então, por isso que eu gosto de falar, é a bailarina imperfeita, ela dança, ela tem o movimento no corpo e ela é livre com isso, sabe? Que legal, eu vi lá também que você tem um Face, um canal sobre colo de mãe, né, que também é um trabalho legal, que você fala sobre as tuas experiências, né, de maternidade, e é muito legal isso. A gente tem acompanhado aí, eu não sei se você já assistiu aquele documentário, O Dilema das Redes, né, do Netflix, que Sim. De certa forma ele mostrou bastante essa questão dos jovens hoje, muitas vezes, buscarem esse padrão perfeito, esse padrão de perfeição, porque nas redes sociais, muitas vezes, tudo é perfeito, né? As pessoas são perfeitas, estão em vidas perfeitas, mas que a gente sabe, na realidade, não é bem assim. Mas esse não é bem o tema, é só que você entrou, eu entrei um pouquinho nessa questão do documentário do Dilema das Redes, e uma coisa que eu queria te perguntar, tá, é se você tem modelos, se você tem a questão de referências, quem que são as suas referências, assim, no mundo jornalístico ou fora dele mesmo? Quem que são as suas referências? Só para a gente ter uma ideia. Eu gosto, é bem isso que você falou, eu gosto de ter referências, né, não de modelos. Porque o modelo, ele te restringe, né, Murilo? Sim. O modelo, você tenta ser igual a alguém. E essa não é a intenção. Hoje, o que mais se exige dentro da comunicação é a autenticidade. É você conseguir mostrar a sua história, mostrar suas experiências profissionais e pessoais
sendo autêntico, né? É dessa forma que a gente mais interage e toca o público hoje, certo? Então é muito diferente do apresentador, do repórter, do comunicador lá do passado, de quando eu comecei, por exemplo, né? Que inclusive era um comunicador bem distante do público, era uma outra história, era um outro momento de vida, né? Mas eu tenho algumas referências e eu quero falar de uma mulher que eu gosto muito da maneira como ela lida com a questão de julgamento, de crítica e principalmente nos momentos mais complicados, assim, que é a Renata Vasconcelos, né? A Renata Vasconcelos, ela foi muito tempo repórter, ela sempre teve essa linha que ela tem até hoje, isso é bem importante, viu, gente? Você olhar para um profissional 10 anos atrás e hoje e entender qual é o valor dele, e entender qual é a essência dele. Então, se você olhar, por exemplo, a Renata, é muito isso, assim, ela é centrada, né? Ela tem uma educação, um posicionamento e não deixa de questionar, ela não deixa de se colocar. Então, acho isso muito interessante e muito válido para o comunicador de hoje. E quando eu falo comunicador, viu, gente, não é mais só o jornalista, não. É o comunicador, é o professor, meu Deus, que é maior comunicador e transformador de vidas do que o professor, né? É o dono de um negócio, é um empreendedor que consegue falar no vídeo e consegue impactar comunidades, sabe? É o líder de bairro, esse é o comunicador, tá? Quando eu falo comunicador é isso, viu, Murilo? Entendi. E a comunicação, né, Thaís, ela é um processo, né? Ela, muitas vezes, ela é multiplataformas e ela tem diferentes cenários, né? Uma coisa é o Murilo se comunicar com o seu público através das múltiplas plataformas que ele tem, outra coisa é a empresa Unifaciar se comunicar, outra coisa é a Coca-Cola, outra coisa é a Globo, outra coisa é a Thaís Beleze, enfim. Esse processo de comunicação hoje tão versátil, com tantas plataformas, como dar conta disso? Porque tem vezes que você não consegue, né? Puxa, porque o TikTok, eu sou TikToker agora, depois a gente vai falar um pouquinho, mas o TikTok é uma forma, o Instagram é outro, o Face é outro, o LinkedIn é outra, o YouTube é outra. Como fazer isso? Como ser um para cada dessas plataformas? E como que é esse processo? Você precisa estabelecer prioridades, porque a gente não vai dar conta, Murilo, não vai dar conta de todas as redes. E aí se pergunte, para esse determinado perfil que eu tenho, para Unifaciar ou para o Murilo, enfim, qual é a rede mais adequada para o meu público, né? Qual é a rede que me dá mais capacidades para que eu interaja com o meu público? Acho que essa é a principal pergunta. O que não diferencia para nenhum perfil, Murilo, é a nossa noção de contexto de mundo. Você nunca se colocar dentro de uma bolha, que isso é muito perigoso. Então, assim, o que é? Você ter exata noção de contexto de mundo. Então, por exemplo, o perfil da Unifaciar. Como é que você faz a comunicação da Unifaciar se você só olha para dentro da Unifaciar? Você não olha o que está acontecendo no mundo fora e não linka o que está no mundo fora com o contexto da Unifaciar. Você está perdendo conteúdo. Você está perdendo de conquistar público fora. Então, tanto o perfil do Murilo, como o perfil da Thaís, o perfil de uma empresa, de uma universidade, precisam usar esses acontecimentos de mundo, né, essas transições que esse mundo passa, e linkar um acontecimento, esse acontecimento mundial, ao acontecimento do nosso mundinho pequeno aqui, entende? Então, sempre estar atento, assim, ao que está acontecendo lá fora é muito importante. Agora, dar conta de todas essas redes, dar conta de tudo, para mim é praticamente impossível. Eu gosto muito de atender bem uma ou duas redes, né?
Por exemplo, usando o meu caso, eu sou uma empreendedora, eu tenho também os meus filhos, e, enfim, eu tenho outras prioridades dentro da minha vida. Eu não tenho hoje condições de atender 3 redes sociais, por exemplo. Né? Então eu brinco muito, às vezes, né, o TikTok vira e mexe, quando eu posso eu brinco, eu adoro, eu acho muito engraçado, porque mostra um outro jeito teu, né, de ser e tal, é muito bacana, mas eu acho também que o profissional ou a universidade pode analisar momentos em que você use essas redes, né? Então, a gente está sempre em mudança, em transformação, daqui a pouco a Thaís pode estar usando muito mais o TikTok, por exemplo, por que não? Né? Tudo depende do que a plataforma também me oferece para que eu possa fazer uma entrega interessante para o meu público. E aí, como você disse, né, a necessidade de perguntar, né, de entender, de conhecer esse teu público, de interagir com ele, né, a comunicação, muitas vezes das empresas, das pessoas, acaba sendo uma via de mão única, né, só vai e não vem. E essa importância de entender o teu interlocutor, o que ele quer, né, o que de repente a tua comunicação tá falha porque só está indo, não está voltando, você não está entendendo o que está vindo de lá, né? Oi? Justamente. Então, é muito importante, Murilo, saber perguntar. Oi, tá ouvindo? Deu uma travadinha, mas Tá agora eu ouvindo tô. agora? Tô. Oi? Tô. Oi, tá ouvindo? A tua fala está um pouco atrasada com o Tá teu bom. vídeo. É muito importante a gente conexão com o teu público. Estabeleça gatilhos de conexão com o teu público. Tá bom, eu vou seguindo aqui. Qualquer coisa você me para, tá bom? Então, estabeleça gatilhos de conexão. Pergunte: você entendeu o que eu disse? Você quer saber mais o que sobre o meu conteúdo? Já passou por isso alguma vez na sua vida, né? De novo, a gente está falando para uma câmera, mas essa câmera ela deve ser encarada como uma pessoa que você está dialogando e não como um equipamento, né? Quando você está conversando com alguém, você olha para essa pessoa e pergunta: você entendeu o que eu falei? Tá claro para você? Então, sempre perguntar muito, viu, Murilo? Porque o nosso erro, às vezes, é querer só falar, e não para, não dá uma pausa, tanto para reflexão, que é muito importante para o nosso público, como também para questionar, né? De que mais você precisa? O que mais você precisa que eu fale? O que é interessante para você? Me fale da sua experiência. E aí eu realmente vou chegando nessa assertividade da comunicação. Legal. Legal, Thaís. E outra coisa que eu queria te perguntar, porque você tem uma expertise, né, no vídeo, e ali você está com a sua voz, mas é o seu corpo também, ele fala de algumas formas. Então, fala um pouco dessa comunicação não verbal, dessa comunicação do corpo fala, das expressões, enfim, de outras formas de comunicação ligadas ao corpo e que são tão importantes quanto a fala. São muito importantes, se não mais importantes, viu, Murilo? Porque tá cheio de gente com o discurso pronto aqui na fala, mas aí você olha a comunicação não verbal, você fala, será? Né? As reações do corpo da pessoa não condizem com a fala dela. Prestem bem atenção, gente, né? Quando você vê uma entrevista ou você vê alguma pessoa discursando, sabe quando fica aquela, mas por que eu não estou acreditando, né? Por que parece que tem algum ruído na comunicação dessa pessoa? Muitas vezes é a comunicação não verbal dela indo contra a fala, tá? Como é que a gente estabelece essa comunicação não verbal? Quando eu tenho
essa história, esse conhecimento internalizado e liberto no meu corpo. Quando as minhas mãos, né, para cima, inseguro, tenso, quando eu mostro essa tensão toda no meu ombro, muitas vezes o peito também, gente, essa parte aqui frontal, ela se fecha, né? Então, uma pessoa que é sempre fechada, que sempre tem esse vocabulário corporal fechado, o que ela está passando? Ela está passando uma insegurança, né? Ela não está querendo mostrar algo, né? E isso é do humano? É do humano. Mas a gente também pode libertar esse corpo e trazer essa história toda para nosso corpo. E aí sim, eu tenho aquela comunicação super potente, onde fala e comunicação não verbal se estabelecem juntas e comunicam muito bem. Tá? Então, usem e abusem das expressões faciais, usem e abusem desse gestual que diz tanto sobre a gente, tá bom? Não fiquem limitados, a gente tem que aprender as técnicas, mas além das técnicas, a gente tem que se enxergar no espelho, olhar como é que a gente está andando, como é que o nosso corpo está reagindo. Se eu tenho sempre uma expressão muito sisuda, sempre uma expressão fechada, e aí eu vou falar de alegria. De que jeito eu vou falar de alegria, gente? Não sai. E às vezes a pessoa está há tantos anos com essa expressão fechada que ela nem percebe que ela está tentando falar de alegria, mas o rosto não abriu, o rosto não expressou, né? Então, é um conhecimento bem interessante, é um aprendizado muito interessante, viu, Murilo, para a gente ter a comunicação não verbal. Você sabe que eu sou casado com uma gaúcha, a Kelly, e o gaúcho, você sabe que você morou algum tempo em Cascavel e lá tem muito gaúcho, né? Eles são mais práticos, assim, eles são mais incisivos na fala, né? E aqui Curitiba nem todo mundo entende. Então tem vezes tem pessoas assim que acham que ela é brava ou assim, uma expressão que a gente fala, né, faca na bota, né? Mas não, é o jeito dela, né? Que ela é bastante transparente. Então, e aí de vez em quando a gente conversa. Eu também, de vez em quando, tenho que cuidar com a forma como eu falo, porque pode parecer que eu esteja bravo ou esteja, não sei, grosso, né? E não é isso, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, bem isso que você falou. E aí, Thaís, outra coisa, assim, mudando de assunto um pouquinho, a gente está numa era e num momento onde o jornalismo, por muito tempo, ele era uma autoridade, assim, que não se discutia, né? Então, por exemplo, o pessoal assistia o Jornal da Globo, a audiência enorme, ou qualquer outro jornal, e o que se falava ali era lei, né? A gente percebe que nos últimos tempos, com toda essa democracia do conhecimento, do conteúdo, e essa polaridade, né, essa questão de ter lados aí bem claros, a gente tem a questão das fake news também, né? Como lidar com a comunicação com essa situação de que, puxa, o que é verdade, o que é falso, o que realmente importa, o que não importa. Como fazer isso nesse mundo VUCA, Thaís? Tá, enquanto público, Murilo, né, falando do lado do público, o público hoje, e isso vai demorar um pouco para acontecer, não tem o que a gente chama de alfabetização midiática, né? Ou seja, é muito comum as pessoas que não lidam com a notícia, que não lidam com informação, é muito natural se confundir e achar que tudo que chega em WhatsApp, que tudo que chega em rede social faz parte de uma verdade, né? E não é assim, né? O dilema das redes já mostra, inclusive, o porquê estamos tão polarizados hoje, o porquê a sociedade está tão polarizada. Então, a partir do momento que eu coloco, por exemplo, no meu Facebook, né, curto posts de direita ou só de esquerda, né, existe um algoritmo trabalhando e entendendo que ele vai querer mandar ainda mais notícias e informações relacionadas aos seus desejos de direita ou de esquerda, né? E aí o grande perigo é o seguinte: não só a polarização,
mas a mentira, a fake news, de ambos os lados, certo? Então, assim, se nas mídias tradicionais, que são TV, rádio, o impresso, existe uma legalização, por exemplo, eu como repórter, se eu fizer uma reportagem que é mentirosa, eu posso responder judicialmente por isso, né? Então, existe uma legalização para essas mídias. Já na web, isso está muito, muito, muito assim ainda no começo, né? Já existe algo, mas não se penaliza quem produz fake news, e assim, é muito difícil. Começou a se penalizar, mas assim, muito ainda lentamente, se você olhar o tanto de fake news que é colocado todos os dias nas nossas redes. Então, Murilo, enquanto público, eu preciso dizer o seguinte, né? Confiem mais nas mídias tradicionais, que precisam checar dados, que tem equipes checando informações todos os dias, e se errarem, vão ter que pedir desculpa ou responder legalmente. E não confiem tanto em tudo que chega por WhatsApp, gente, porque assim, a pessoa fica doida, a pessoa enlouquece, entendeu? A pessoa, eu falo que informação ou é um remédio ou é um veneno. É um veneno diário você ser informado por fake news. Né? Isso gera ódio, isso gera polarização. Isso faz com que você não queira ouvir quem é diferente de você, entendeu? Então, realmente é muito delicado o momento que a gente está vivendo hoje, viu, Murilo? Mas tomara, né, que as leis possam contemplar o quanto antes essa parte aí de rede social, de web, porque esperar pela responsabilidade e pela ética, né, do ser humano criador de conteúdo, eu nem chamaria de criador de conteúdo, né? Porque criador de conteúdo tem a mínima noção da responsabilidade que ele tem com o conteúdo dele. Mas, assim, do criador de fake news aí, enquanto não houver uma penalização muito grande, acho bem difícil. Então, eu prefiro, enquanto público, selecionar e entender, né, em quem eu posso confiar, quais são os meios que eu posso confiar. Sempre duvide. Nunca compartilhe uma informação que você não tem certeza que é verdade. Não compartilhe. Sabe por quê, gente? A gente pode estar fazendo mal para alguém. E eu vou ser bem exagerada agora. É isso mesmo. Você pode estar mandando isso para uma pessoa que é depressiva, que está passando por um momento muito difícil, que não acredita mais no Brasil, que não acredita mais no mundo, que tem família, que tem pessoas que a ponto de suicidar. Entende? Aí, essa pessoa, ela é alimentada todo dia por fake news, fake news, fake news. Chega, gente, né? A gente não precisa ser parte disso, que na verdade é dessa forma que eles nos usam, né? Para que a gente compartilhe, passe o dedinho e só compartilhe a informação sem a gente saber se é verdade ou não. É interessante que muitas vezes a pessoa compartilha, ela sabe que é fake, mas interessa a ela aquele assunto, né? Porque, de alguma forma, aquilo é algo que ela diria, o que ela faria, né? Eu recebi muitos, aqueles textões, assim, e eles colocam no final o nome de alguém, Miriam Leitão, William Bonner, colocam para dar uma credibilidade, né? E aí você sabe que aquilo é fake, né? E muitas vezes eu falava, mas isso é fake, tá? Não, mas é que isso faz bem para mim, tipo, tá falando ali, o que ele tá falando ali é o que eu gostaria, né? Então é complicado mesmo. Eu tô registrando aqui, não sei se você percebeu aí, Thaís, eu tô registrando aqui várias pessoas, vários alunos, né? Nossos alunos de diversos cursos, campos, nós temos hoje mais de 50 polos, 6 campos, cursos. Que legal. Então, eu estou registrando aqui, né? Eu coloquei aqui, ó, a Ângela Baboni colocou aqui, inclusive, que é tua fã, que você sempre foi maravilhosa. Obrigada, Ângela. Ótima, né? O Vanderlei aqui, ótima abordagem, comparativo sobre fake news. Então, a gente está registrando aqui porque é interessante ouvir esse comentário dos nossos alunos aqui. E aí, Thaís, eu te pergunto, hoje, isso que nós estamos fazendo aqui é algo que, na pandemia, virou coisa mais normal, né? Mas ainda tem muita gente que tem esse bloqueio de fazer uma live, de pegar um Instagram, até mesmo de gravar um vídeo ali
para divulgar a sua loja, seu produto, seu serviço, né? Que dica você dá para essa pessoa que é tímida, talvez tem medo de se expor, não quer fazer uma live porque não sabe como se portar numa live, ou não quer fazer um vídeo porque não sabe como se portar, como falar, enfim, tem aquele medo também da aceitação, aquele medo do que vão dizer, como que vão julgar ela, como que é isso? Que dica você dá para essas pessoas? Primeiro a gente tem que aceitar que o julgamento vai acontecer, Murilo, né? Não adianta dizer que não, ele vai acontecer, né? Mas aí o julgamento bom também vai acontecer, né? Também tem muita gente muito preocupada e interessada em levar o outro em frente, em ajudar o outro. Então é muito importante a gente filtrar, né? O que é o comentário bom, a crítica boa, e o que é uma crítica às vezes vazia, às vezes de raiva, relacionada, inclusive, à polarização que o mundo vive, ok? Esse é o primeiro ponto que eu coloco para vocês. Então, o julgamento vai existir. Sempre que você escolher não estar só na plateia e ir para uma arena, né, para você colocar a sua voz, ocupar o seu espaço, você vai ser julgado. Você vai ser julgado pela sua imagem, pela sua voz, a forma como você fala, o conhecimento que você coloca. Isso é do jogo. Tá bom? Mas isso, gente, de verdade, quanto mais exercício, esse é o segundo ponto que eu vou colocar para vocês, eu ouço muitas pessoas falando assim, eu não sirvo para estar no vídeo. Você só não serve porque você ainda não fez o exercício de estar no vídeo, né? Então, ouça a sua voz, grave áudios, mande áudios de WhatsApp, grava para você, grava um texto que você goste, grave uma poesia, leia uma notícia. Vá se acostumando com a sua voz, porque a gente não escuta a nossa voz, Murilo. É o outro que escuta a nossa voz, né? Além disso, grave você mesmo. Nossa, me achei ridícula. E você vai se achar ridículo, gente. A gente sempre acha algumas coisas estranhas na gente. É natural isso, né? Mas vá se acostumando com essa imagem. E o terceiro ponto, há várias situações, tá, Murilo, que inclusive eu abordo com os meus alunos também, com os meus clientes, mas o terceiro ponto que eu coloco é: tire o foco só da sua imagem e de você. Coloca o foco na transformação que você pode causar no outro através da sua informação e do seu conteúdo ou do seu produto. Quando a gente vê que a gente consegue ajudar alguém através de uma câmera, você ligou, mandou um vídeo que é crível, que tem veracidade, que está sendo autêntico, e você consegue ajudar alguém em alguma coisa da vida dela, do cotidiano, gente, isso é tão fantástico, que te dá uma força tão gigante que você tira o foco do seu umbigo, de tudo que você acha feio e estranho em você, e você, não, vou fazer mais um, vou fazer de novo, vale a pena, o meu negócio vale a pena, as pessoas precisam saber dessas histórias, né? O mundo hoje, Murilo, está precisando, né, gente, de notícia boa, de conteúdo relevante. Então, quem tem conteúdo relevante, não se esconda entre quatro paredes, né? Se a crítica que a gente mais ouve em relação à internet é que só tem conteúdo ruim, eu rebato isso, gente, não é verdade. Há muito conteúdo bom e você pode fazer uma playlist, inclusive, de conhecimentos e novos conhecimentos que você pode ter através da web. Por quê? Porque algumas pessoas se colocaram à prova e entenderam que vale a pena comunicar. Conteúdo relevante, conteúdo que nos eleva, conteúdo que leva aprendizado, vale a pena, gente, vale a pena. E aí, assim, quando chegar uma crítica muito ruim, muito pesada, e chega, tal, silencia, processa e tal, vai, faz outra coisa e volta para o teu objetivo. Poxa, mas qual é mesmo o meu objetivo? Ah, legal, tá, transformar, levar conteúdo bom, vamos lá, faz outro, e vai, e vai, e vai. Nem todo mundo vai com a tua cara, nem todo mundo vai gostar do que você fala, e é do jogo, Murilo. Tem os haters, né, muitas pessoas, elas estão ali mesmo porque elas querem te derrubar, querem te falar mal de ti, é bem isso mesmo, a gente tem que
apagar aquilo e seguir em frente. E eu coloquei aqui o teu site, assim, né, para o pessoal poder entrar, depois saber, para te conhecer mais, né, muita gente já te conhece, mas tem muita gente que gostaria de aprofundar, conhecer mais você, conhecer o teu trabalho, né. Também coloquei, gente, ali o Google Forms, tá, que é o lugar onde o pessoal entra para registrar presença, para registrar, para, né, dar avaliação da palestra e tal. E uma coisa, Thaís, já que a gente está falando de julgamento, tudo, eu queria que você contasse algum fato engraçado, mais de um, que aconteceu em 18 anos de carreira, deve ter coisas aí que aconteceram na Rede Globo, padrão Globo de qualidade, ou até no SBT, que foram, assim, pitorescos, né? E que você deve ter conseguido se safar ou passar por aquele momento e dar risada depois, né? Então, conta para nós aí alguma coisa dessa tua história longa. A gente pode fazer uma live só de micos? Vamos fazer uma live só de micos. Legal. Já comi mosquito no ar, já, enfim. Mas teve uma situação em que a torcida do Paraná Clube me odiou muito, assim, muito. Eu estava, na época, como apresentadora e editora do Bom Dia Paraná, e a gente sempre trabalha, Murilo, assim, na época tinham 3 câmeras, né? Então, o apresentador ele vai mudando de câmera conforme o assunto, certo? E aí a gente usa o ponto eletrônico, então o diretor, ele fala no teu ponto, esporte, câmera 1, insegurança, câmera 2, agora vai para a câmera 3. Então você vai sendo direcionada conforme o número da câmera. E naquele dia, eu estava falando assim, tipo, câmera 1, eu estava falando de uma tragédia, de uma violência, uma situação muito horrível, assim, muito triste. E quando eu estava saindo dessa situação muito triste, eu olhei para o meu roteiro e vi em cima do roteiro esporte, ou seja, pensei, né, vou aliviar, né, com esporte. Só que eu não ia aliviar. Na verdade, eu passei o olho no roteiro, fui para a câmera 3, e agora o esporte, uma boa notícia, o Paraná perdeu de goleada, e aquilo eu fui falando devagar, assim, e aí não tinha mais como voltar, A torcida do Paraná Clube caiu de pau em cima de mim, porque acharam que eu estava tirando sarro, porque daí eu comecei a rir da situação, entendeu? Aí eu cheguei no meio da cabeça, a gente fala a cabeça da notícia, né, do lead ali, falei, gente, desculpa, não é nada disso, a notícia é horrível, né, eu acabei de cometer um erro aqui, mas não adiantou, né, para quem é torcedor é torcedor e não entendeu, e foi uma enxurrada de críticas, enfim, porque a apresentadora não era paranista e tal, meu Deus do céu. Mas, assim, isso foi né? Houve várias situações, várias situações. A gente pode fazer uma live de micos que vai ser bem engraçado. Que legal. E a Thaís torce para algum time ou não? Não torço. Eu não sou do futebol, acredita? Eu não, meu pai torcia para o São Paulo, mas assim, não sou mesmo do futebol. Eu acabei estudando futebol por causa da minha profissão, né? Porque eu tinha que fazer as entrevistas e tinha entrevistas de estúdio no Bom Dia Paraná também, principalmente, e aí você precisa saber perguntar, né? Então eu acabei entrando e conhecendo esse mundo assim. Mas não, pessoalmente, eu não sou, não. Eu sou do mundo da dança, Murilo. Dança. Ótimo. Gente, ó, estamos chegando ao fim aqui. Essa live era para ter ocorrido lá no Instagram, acabamos vindo para cá por uma questão de tecnologia. Eu quero agradecer demais a Thaís. Nós fazemos parte, eu e a Thaís fazemos parte de um grupo, que é o Grupo Êxito, o Instituto Êxito de Empreendedorismo. É um instituto que ajuda muita gente nessa área do empreendedorismo, cursos gratuitos, mentorias, enfim, uma série de coisas. A Thaís é uma das associadas. Oi, pode falar. Queria avisar aí, se eu puder fazer o meu merchan também, eu estou com o meu curso Abrir Turma para dia 19 de outubro, que é o Você no Vídeo, né, que trabalha justamente
essas habilidades para as pessoas realmente se colocarem no vídeo e ganharem um mundo com a informação, com seus negócios, seus produtos, tá? Tá no meu Instagram, informação, tá gente. No teu Instagram? Deixa eu colocar aqui, marcar o teu Instagram. Tá. Arroba Thaís Beleze. Arroba Thaís Beleze, né? Isso, arroba Thaís Beleze. Deixa eu ver aqui, ó. Thaís, é isso? Assim? Isso aí, exatamente. Então, exatamente. Ó, entra lá, fala um pouquinho mais do curso, como que vai ser, ele é virtual mesmo, ele tem alguma parte presencial, fala um pouquinho dele, Thaís. Ele é virtual, tá? São 4 encontros online, em que eu divulguei bastante conteúdo sobre técnicas de vídeo e também sobre quem se comunica bem hoje, né? Que habilidades que você tem que estar atento para você desenvolver nessa comunicação do vídeo. Porque vídeo é presente e é futuro, viu, Murilo? Com ou sem pandemia, o profissional que consegue ocupar esse espaço através do vídeo, ele sai na frente, isso é fato, né? E é uma comunicação que também serve para palestras, para aulas, enfim, e para o ligar da câmera, se a gente quiser que a nossa informação se espalhe cada vez mais. Ótimo, acho que eu recomendo demais, sabe? Eu conheço a Thaís como profissional e ela é uma excelente profissional. Eu recomendo que vocês conheçam um pouco mais dela, do curso dela, e vocês vão, né, ter aí um ótimo conteúdo, adquirir competências maravilhosas, tá? E é isso aí, Thaís. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite aqui. Os alunos gostaram demais aqui, eu estou acompanhando os comentários aqui. E sempre que quiser, temos novas lives aqui. E deixo aí contigo tuas palavras finais aí para o pessoal aí, para terminar essa live. Legal, né? A gente começou falando do mundo VUCA, né? De uma comunicação assertiva nesse mundo de hoje, não linear, complexo e tal. Gente, mas da mesma forma que existe essa instabilidade, essa não linearidade, existe muita oportunidade. Só que a gente, enquanto profissional, precisa estar pronto para se adaptar, né? Não com uma resistência como era no passado, eu sei isso, é dessa forma que tem que ser, é a minha única verdade. Então, assim, a gente se abrir ao conhecimento, às transformações e não perder, né, a nossa escuta para que a nossa fala seja mais completa e compartilhada e integrada, tá bom? Agradeço demais a atenção de vocês, um grande beijo, boa noite. E qualquer coisa me procurem lá no meu Instagram, @ThaísBeleze. Eu ponho muito conteúdo sobre comunicação de um modo geral, tá legal? Obrigada, tá Murilo, pelo convite, a Unifaciar também. Legal, está aqui na tela, né? @ThaísBeleze. Entra lá no Instagram dela, você vai conhecer lá ó, um pouquinho da mãe do Mateu e Benício, né? E muito obrigado. Isso, uhum. Muito obrigado a todos que ficaram. Obrigada, gente. Gente. O Google Forms está aqui também, eu coloquei para o pessoal entrar. E, gente, Deus abençoe cada um de vocês, uma boa noite e até uma próxima palestra. Valeu, Thaís, um abraço, gente, tchau. Tchau. Obrigada.